A perfumaria como você conhece nunca mais será a mesma. E isso ocorre porque hoje nós temos um público jovem que enxerga a perfumaria com outros olhos, tendo outras prioridades. E com esse vídeo eu quero mostrar para vocês por que a perfumaria não volta mais a ser aquilo que ela já foi um dia. Isso pode ser positivo para uns, mas também pode ser negativo para outros. O importante é que a gente entenda que atualmente a perfumaria segue por um caminho bem diferente do que era há 20 anos atrás, por exemplo. E para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, já sabe, né? Fica até o final, não perde um segundo desse vídeo, deixa o seu like e o hypar que são muito importantes. Sabe por quê? Porque assim o YouTube sempre recomenda novos vídeos para vocês. Além disso, se inscreva no nosso canal que é de graça e não dói, pois assim ficamos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, siga nossas redes sociais. Todas elas estão listadas aqui como @AdrianoIndica. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nos tempos de hoje, a perfumaria deixou de ser simplesmente um cheiro bom. Ela virou identidade, status e expressão pessoal. Para a galera mais jovem, nos dias de hoje, perfume é quase uma roupa. Você usa para mostrar quem é, não para agradar os outros. Se a gente voltar no tempo, vai perceber que já existe um conflito por aí. Porque apesar de o perfume também ser identidade há anos atrás, existia um apreço maior pelo que o perfume era em questão, pela história que ele trazia, pela abordagem e o contexto histórico daquele momento. E hoje são novos tempos. Hoje é muito raro você encontrar um jovem que tem aquele perfume que ele sabe que vai usar para o resto da vida. Isso é muito difícil, muito raro de fato da gente encontrar. Porque os próprios perfumes também acabam ajudando nessas decisões. Os perfumes foram feitos para serem com muita saída, se não der certo tira de linha, entra um outro, e assim as empresas vão testando e o público consumidor vai consumindo. E para isso eu separei 5 tópicos nesse vídeo para a gente entender por que a perfumaria não vai ser mais como já foi em tempos passados. E o primeiro tópico aqui em questão é a identidade. Os jovens hoje não querem ter um cheiro que seja assim, cheiro de todo mundo. E alguns perfumes no passado, nós sabemos que por mais que muitas pessoas estivessem usando, nós gostávamos daqueles perfumes, gostávamos do cheiro deles. E hoje não tá bem assim. Os jovens querem uma assinatura olfativa, coisa exclusiva deles, querem um cheiro único e criar uma imagem forte sobre si mesmos, e os perfumes acabam entrando nessa equação. Acaba que os perfumes se tornam parte da personalidade de cada um desses jovens. Não que no passado não fosse, mas se você fosse uma roda de amigos com 10 pessoas, onde dessas 10, 5 utilizassem o mesmo perfume, ninguém se sentiria incomodado com isso. Hoje já ficou uma questão aí de repetição de padrões, né? Se você vai num lugar que seus amigos estão usando o mesmo perfume que você, isso pro jovem não é uma coisa muito interessante. E é claro que a gente coleta esses dados acompanhando as tendências, como que o jovem corresponde na internet, todos os dados, pesquisas, números, vendas, o que eles procuram, o que eles querem, suas dores e como resolver essas dores. E tá muito em cima disso aí. Os jovens hoje querem fragrâncias que sejam mais exclusivas. E a exclusividade, ela acaba saindo ali pela tangente das fragrâncias mais comerciais que a gente tem. Não obstante, nós temos empresas de inspirados e perfumes árabes também, que se inspiram em fragrâncias completamente fora do radar, com cheiros bem únicos, bem marcantes, que tem ali rota olfativa de fragrâncias que a gente sabe que são inacessíveis para a maior parte das pessoas. Mas se elas puderem pagar para ter um cheiro parecido ou próximo por bem menos, por que não pagar, né? E além do mais, elas ficam com um cheiro bem diferente. Um dado curioso, se fosse há uns 15, 16 anos atrás, muito dificilmente a gente encontraria alguém usando um perfume que fosse um Amouage ou uma fragrância tipo um Amouage ou parecido até mesmo com um Creed. Era muito raro a gente até mesmo pensar nisso. E hoje, a gente vai na rua e facilmente encontra alguém usando algum perfume que se inspira em um deles, ou até mesmo em Louis Vuitton também, que são perfumes bem caros. Ou seja, os jovens querem exclusividade, querem fragrâncias que comuniquem com a sua linguagem pessoal. E essa comunicação faz todo sentido nos dias de hoje. O segundo ponto a ser abordado aqui é justamente a aceitação, o poder dos elogios. Por mais que eu já falei algumas vezes aqui que receber elogios não é sinônimo de muita coisa, na linguagem do jovem isso faz toda a diferença. O fato de o perfume ser bom não significa nada. Se aquele perfume não faz sentido para ele, se ele usa o perfume e não recebe um elogio, gera-se uma certa frustração. Afinal de contas, é uma geração que busca validação. E na validação, consequentemente, o perfume precisa ser bem aceito. E vamos combinar o seguinte, quando você passa um perfume e as pessoas elogiam ele, vem cá, fala sério, o ego vai lá na estratosfera, né? Aquela validação, aquela sensação de, poxa vida, atingiu o meu objetivo. Traz uma sensação de poder, não é? E ao mesmo tempo de destaque. Porque se você tá numa roda com 5 amigos, só o seu perfume é elogiado dentre eles, não deixa de ser um certo status e uma validação social. Concorda comigo? Por isso que os elogios, eles são tão poderosos para a juventude. Comprar um perfume que tem cheiro de nada, segundo eles, acaba sendo uma afronta, né? Não importa nem o valor do perfume. Você pode ter uma fragrância de 2, 3, 4 mil reais e ser um perfume suave, com excelentes matérias-primas, com uma construção olfativa maravilhosa. Mas, se ninguém sente o perfume que você está usando, na cabeça do jovem, isso aí é algo que não dá nem para aceitar. O terceiro ponto a ser discutido aqui é como os jovens consomem o tipo de conteúdo. Há anos atrás, as resenhas aqui no YouTube eram muito assistidas, os vídeos longos tinham muita hype, eram muito pesquisados, as pessoas se esclareciam, tiravam todas as suas dúvidas, comparavam o seu gosto com as fragrâncias e também com a opinião dos outros. As resenhas tinham mais impacto. E os jovens hoje, inclusive, alguns até mais do que jovens, eu me incluo nisso,
isso, não assistem vídeos longos. A prova disso é o próprio YouTube, que não entrega esses vídeos longos como entregava antes. E não estou dizendo apenas o meu canal, não. Pode pesquisar na internet. Qualquer canal do YouTube que fala de perfume, o alcance dos vídeos dessas pessoas não é o mesmo que era de tempos atrás. Infelizmente, é uma mudança de consumo. Os jovens não querem saber de resenhas. Eles querem respostas rápidas, objetivas e que resolvam o problema deles. Consequentemente, eles preferem vídeos no estilo pitch do que uma resenha comprida de 10, 15 minutos ou para mais. Em segundos, 1 minuto ou no máximo 2, eles já têm todas as informações que precisam. E se você puder compilar todas elas em um vídeo bem mais direto ao ponto, melhor. Dessa forma, os jovens não compram fragrâncias, eles compram histórias, eles compram experiências. A perfumaria virou entretenimento. Aquela paixão antiga que nós tínhamos de poder criar grupos em redes sociais, discutir sobre, isso é algo que hoje já não faz muito sentido. O quarto item se conecta bastante com o terceiro aqui, que é o estilo de vida de cada consumidor. Como dito, os jovens não querem saber de pirâmide olfativa, eles querem saber se aquele perfume tem um cheiro que remeta a algo, para eles se sentirem ou se conectarem com aquela fragrância. Se você se sente mais confiante, se você se sente mais rico, se você se sente mais alegre, se você se sente mais forte, mais animado, mais dedicado, mais romântico, mais sensual, mais pegador, se esses perfumes eles atendem essas propostas, se eles têm uma história para contar, eles acabam fazendo mais sentido do que se ele tem bergamota, lavanda ou patchouli, por exemplo. Os jovens querem protagonizar, eles não querem coadjuvar. Eles querem ser algo, alguém. Não que isso seja errado. O mundo hoje é um lugar muito competitivo. E quem não pisa nesse mundo para vencer, fica para trás. E o pior, fica para trás muito rápido. Gravei até um vídeo recente aqui falando sobre um perfume que eu gosto muito, que ele é super elogiado, né? Tipo o The One. É um exemplo. Tecnicamente, as pessoas não se interessam muito por ele, mas agora, quando eu digo que ele é um perfume muito elogiado, que as mulheres adoram, é a fragrância mais elogiada que eu já usei na minha vida, é um perfume super sensual, isso faz muito mais sentido. E o quinto e último fator, mas não menos importante, os jovens querem qualidade, mas não significa que eles queiram pagar muito por isso. Por isso que os contratipos, os perfumes árabes acabam fazendo tanto sucesso. E na mesma medida, os perfumes já conhecidos acabam não vendendo tanto. Se a gente baixar os dados do Euromonitor e verificar como que andam a venda de fragrâncias no Brasil, vai observar que a venda de perfumes importados caiu muito. Não é anormal você frequentar shoppings, por exemplo, e não encontrar mais, de repente, aquela perfumaria que você costumava ir há 10 anos atrás, e de repente essa loja virou outra coisa. E aquela loja física de perfumes, de repente, migrou para o digital. Isso é muito comum hoje, acredite. Entrar numa loja de perfume para experimentar um perfume, gostar, chegar naquele momento e comprar e levar para casa, se tornou algo bem raro. Os jovens não querem perder tempo, eles querem soluções. É mais ou menos o bordão nesse estilo. Se cheira bem, entrega presença. Tá valendo. Por isso que os árabes e os perfumes contratipos fazem um sucesso absurdo. O que antes não fazia nem cócegas na fatia de vendas no mercado nacional, hoje eles já assustam e eles ameaçam os grandes players. Porque existe sim qualidade. E por mais que algumas pessoas ainda tenham resistência contra eles, o fato é de que eles chegaram no mercado e eles não vão mais sair. Goste ou não, os perfumes contratipos e os árabes chegaram aqui no Brasil com os dois pés na porta. Eles já estão vendendo muito de uns anos para cá e vão continuar vendendo ainda mais, graças às redes sociais, graças a essa mudança de perfil de consumo. Por isso que o perfil de consumo dos jovens mudou tanto se comparado com o que era de 10, 15 até 20 anos atrás. E eu poderia ter mais além, só que aí a mudança de perfil ficaria ainda mais disparate. E olha que eu não vou nem entrar em termos políticos por aqui, até porque não é novidade para ninguém que o consumo no Brasil ficou cada vez mais difícil. Inclusive, essa é mais uma razão para que os jovens consumam de forma mais consciente. Comprar por apenas comprar não faz muito sentido. Por isso, repito, o perfume tem que fazer sentido para aquele jovem. Ele tem que se sentir incluso com esse perfume. Ele tem que se sentir bem, tem que mexer bem com a saúde dele, com o ego dele. Tem que ser aceito, válido. Não adianta nada, por exemplo, o jovem pagar R$1.000 um frasco de perfume que não faz o menor sentido para ele. Agora, se ele consegue um árabe, exemplo aqui, de R$200, que faz muito mais sentido, que fixa bem, projeta bem, e ainda por cima é bem elogiado, qual você acha que será a escolha, né? Por fim, meus amigos, uma frase para encerrar esse vídeo aqui, para a gente entender essa mudança de posicionamento, essa mudança de consumo e praticamente aceitar e entender que não tem como mais voltar atrás. E detalhe, não é só o perfil dos brasileiros jovens que mudou. Lá nas gringas mudou também. Tanto que os perfumes árabes lá fora fazem muito sucesso. Mas nem todo mundo sabe disso. Acho que é só aqui que eles estouraram, né? Negativo. Lá fora, a hype é gigante também. Meio que o pessoal cansou de pagar aí 90, 100 dólares em um perfume que entrega praticamente mais do mesmo e começou a pagar 25, 30 em fragrâncias que são bem diferentes e acabam fazendo mais sentido. Ou seja, um consumo racional, mais inteligente e mais focado em ter uma identidade mais sólida. Afinal de contas, a perfumaria designer que nós conhecemos, sabemos bem, não inova muito, já tem muito tempo, né? Então vamos ao encerramento com a seguinte frase. Hoje, perfume não é só fragrância. É identidade líquida, é imagem invisível. Inclusive, é o jeito mais rápido de ser lembrado. O olfato
é o primeiro toque e é a memória mais poderosa do corpo humano. Se você também percebeu essa mudança no perfil de consumo, comente aqui. Se ainda não percebeu, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostaria que voltasse a ser como era antes, sinto lhe dizer, mas infelizmente não tem como mais. E em caso de dúvidas, se eu puder ajudar, estou à disposição.